A luz suave da manhã atravessava a janela do meu apartamento, e eu sentia o seu calor acariciar meu rosto. Era um dia como qualquer outro, mas um convite que encontrei na mesa me encheu de uma ansiedade súbita. Almoço em família, domingo às 13h. As palavras pareciam vibrar, quase me fazendo tremer com lembranças que eu preferia não reavivar. O convite, em folhas de papel finas, parecia um eco do passado, um retorno às velhas feridas que nunca cicatrizaram completamente. Olhei para o meu reflexo no espelho e, em vez de me ver como sou agora, reconheci a imagem da menina que, anos atrás, ansiava pelo amor e aprovação que nunca parecia alcançar. O peso da expectativa da minha mãe pairava sobre mim como uma nuvem densa. Por que você não pode ser mais como seu irmão? Essa era a frase que ecoava nas minhas memórias. Uma canção triste que eu nunca consegui esquecer. O irmão perfeito, o filho ideal, o filho que nunca errava. E eu? Sempre a ovelha negra, a falha, a que não se encaixava. Senti meu coração acelerar. Aquela sensação familiar de desvalorização crescia, um eco doloroso que fazia ecoar as palavras não ditas em minha mente. Sempre fui a ovelha negra, mas e se isso significar ser a única em busca de luz? Refleti sobre isso. O que exatamente a luz significava para mim? Essa ideia fez meu peito apertar. Uma mistura de dor e esperança. Eu sabia que o almoço em família seria uma nova oportunidade para o julgamento. Mas talvez dessa vez, eu pudesse ser diferente. Lutar contra a expectativa era uma batalha constante, mas olhar para a dor que carregava comigo também era necessário. Resolvi que a situação exigia mais do que uma mera aceitação. Era hora de olhar mais uma vez para o passado. Eu precisava entender de onde vinha essa dor e o que significava realmente ser a ovelha negra. As memórias começavam a surgir, uma dança de momentos que eu escondia atrás de um sorriso. Na medida em que a ansiedade crescia, percebia que cada encontro familiar poderia ser uma nova chance de expressão. A vida não é uma linha reta, e minha jornada também não poderia ser. Decidi que ao menos essa vez não ia apenas suportar a dor, eu queria entender. Pensamentos de menininha invisível começaram a tomar conta de mim. Por que não consigo comunicar o que realmente sinto? Uma voz interna sussurrou. É hora de entender a sua dor. Assim, nesse dia comum, sob a luz da manhã que entrava pelas janelas, percebi que minha busca por compreensão estava apenas começando. Um primeiro passo para a liberdade das correntes que me aprisionavam. Um misto de coragem e medo pairava sobre mim. O convite para o almoço era mais do que um evento social. Era uma convocação. Um chamado para resgatar não só a minha autoestima, mas a minha verdadeira essência. As sombras familiares que antes pareciam tão opressivas, agora se desenhavam com nuances diferentes, e eu estava disposta a explorar suas complexidades. Eu sabia que não seria fácil, mas estava determinada a descobrir a origem da dor, e talvez encontrar uma luz no fim desse túnel tão longo e escuro. Enquanto as horas passavam em direção ao almoço familiar, eu me vi sentada no sofá da sala, mergulhada em pensamentos nostálgicos que me puxavam para dentro de mim mesma. A luz do dia que entrava pela janela parecia agora mais fria, como se refletisse a atmosfera que sempre me cercou durante aqueles encontros. Comecei a visualizar minha infância, as lembranças ganhando forma em minha mente, e cada uma delas trazia uma camada de dor que me cortava como uma lâmina afiada. Lembrei-me de uma tarde específica, quando eu tinha cerca de 10 anos. Minha mãe estava na cozinha, e eu aproveitei para mostrar-lhe um desenho que fizera na escola. Era uma tentativa infantil de receber um pouco de atenção, um vislumbre do amor que eu tanto ansiava. Aparentemente, a resposta deveria ser simples e carinhosa. Olha, mãe, veja o que eu fiz! Exalei com animação. Ela pegou o desenho e analisou por um breve momento. Nos anos que se passaram, sua expressão ainda se fixava na minha memória. Não de orgulho, mas de desapontamento. Por que você não faz algo mais parecido com o estilo do seu irmão? Ele é tão talentoso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu me lembro de sentir o calor das lágrimas se acumulando em meus olhos. A sensação daquela crítica tão familiar. Como se uma sombra se estendesse sobre mim, escurecendo ainda mais meu brilho interior. Não era apenas um desenho. Era parte de mim, uma forma de expressão que não tinha sido compreendida.
Isso me fez perceber que, desde cedo, eu carregava o peso de não ser maravilhosa, e fui forçada a fechar a porta do meu ser e a esconder aquela menininha que ardia de criatividade. As memórias continuaram a rolar em uma sequência interminável. A comparação entre mim e meu irmão. A forma como sua excelência em tudo parecia ser uma marca da minha falha. Ele é tão extraordinário, minha mãe costumava dizer, exaltando suas vitórias, enquanto eu, ali, aplaudia à distância, como uma espectadora de uma peça da qual não fazia parte. Com o tempo, essa resposta deixou cicatrizes profundas em minha alma e moldou crenças limitantes que se tornaram prisões invisíveis. Não sou boa o suficiente para o amor. E minha dor não importa. Essas crenças se tornaram as lentes pelas quais passei a visualizar o mundo. Cresci erguendo muros ao redor da minha sensibilidade, engolindo a necessidade de validação em um mar de silêncio. O mundo lá fora parecia acolhedor para meu irmão e avassalador para mim. Eu me recordo de ir à escola, onde a luta para me integrar era constante, mas a alegria rapidamente se transformava em ansiedade ao pensar em voltar para casa. A sensação de solidão só aumentava quando percebia a desconexão entre minhas experiências e o valor que minha mãe dava à perfeição do seu filho. Eu me tornei a ovelha negra, não apenas em casa, mas em todos os lugares onde tentava florescer, mesmo que silenciosamente. No entanto, conforme eu refletia sobre essas experiências, uma nova compreensão começou a emergir. Parei para reconhecer a figura da minha mãe não apenas como a crítica, mas como alguém que também carregava suas próprias sombras. Lembrei-me de dias em que a via esgotada e triste, sua expressão desnorteada ao lidar com um marido que muitas vezes se mostrava distante e ausente. Ela trazia seu próprio fardo para a mesa. Não era apenas uma consequência do meu jeito de ser, mas uma história ancestral de amor não correspondido, de expectativas sufocantes e de uma própria criança interior perdida. Essa revelação trouxe uma nova dimensão à minha dor. A cicatriz que eu carregava na alma começava a fazer sentido. Era um reflexo das dores e inseguranças dela. A crítica e a comparação que eu sofria eram espelhos que refletiam suas frustrações não resolvidas. A sensação de impotência e culpa que também a acompanhava. O ciclo de dor parecia se perpetuar. Era como se eu estivesse renascendo, livre, em busca da menina que nunca recebeu o amor que merecia. Através desse novo olhar, queria abraçar a criança ferida que ainda doía. A dor não precisava ser apenas um fardo, mas uma ponte para a compreensão e para a cura. Através dessa exploração profunda, eu percebia que a intenção de recuperar minha autoestima começava a se cristalizar. Se a dor pudesse ser transformada em aprendizado, então finalmente eu teria a chance de emergir como a luz que busquei por tanto tempo. A luz da manhã que uma vez traria apenas ansiedade agora parecia guiar meu caminho. Cada memória dolorosa aproximava-me um pouco mais da verdade. Eu estava em uma jornada de redescoberta, e essa nova perspectiva despertava um desejo ardente de entender não apenas as feridas do passado, mas também de moldar um futuro onde eu não seria mais a ovelha negra, mas a criadora da minha própria narrativa. As semanas do almoço em família, minha mente estava em constante agitação, como um rio caudaloso. A busca por respostas intensificava-se a cada dia, e a ideia de ser a ovelha negra começou a se desdobrar em novas possibilidades. Foi durante uma conversa casual com uma amiga que ouvi pela primeira vez sobre Carl Jung. Eu não sabia muito sobre ele, mas quando ela mencionou o conceito de sombra, algo profundo ressoou dentro de mim. Você já parou? Para pensar que nossas sombras são partes de nós que rejeitamos? Aquilo que não queremos ver? Ela disse, um sorriso encorajante nos lábios. Eu não tinha certeza do que isso significava, mas havia um convite na sua voz, uma abertura para um novo território. Naquela mesma noite, mergulhei em pesquisas sobre Jung. As palavras que encontrei nas páginas de seu livro sobre a sombra quase saltaram da página, falando diretamente à minha experiência. Comecei a entender que a sombra é composta por todas as partes de nós que fomos ensinados a reprimir e que, muitas vezes, a dor que carregamos é um convite para integrar esses aspectos ao nosso ser. Ao ler sobre isso, um vislumbre de esperança emergiu. Como se finalmente tivesse encontrado um mapa para as feridas que guardara por tanto tempo. Com um caderno na mão, anotei minhas reflexões,
formando um diálogo interno que mal havia começado. Se a dor da minha mãe é dela, não precisa ser minha, escrevi. Esse pensamento me deu força e clareza. Foi como se uma cortina se abrisse dentro de mim, permitindo que a luz entrasse em um espaço que esteve escuro por tanto tempo. O chamado de Jung despertou em mim o desejo de explorar mais profundamente, não só as feridas, mas também quem eu realmente era, além das expectativas alheias. Nos dias que se seguiram, me vi em um processo de autoanálise intenso. Sentimentos de tristeza, vergonha e raiva começaram a emergir, e eu os deixei vir à tona. Não, era mais uma criança buscando aprovação, mas uma mulher decidida a confrontar suas sombras. A leitura e a reflexão me levaram a revisitar situações de meu passado, e eu percebia que cada uma delas estava enraizada em minhas crenças limitantes. Percebi que a dor que experimentava ao ser comparada com meu irmão era uma extensão do meu próprio medo de não ser amada. Compreender a sombra não era apenas um exercício intelectual, era uma jornada emocional que exigia coragem. Ao refletir sobre minhas memórias, as comparações se tornaram menos dolorosas e mais como oportunidades de crescimento. Eu não somente me via, mas começava a notar as dores da minha mãe. Era um ciclo, e talvez a solução estivesse em romper com esse padrão. Uma necessidade crescente brotava dentro de mim, a esperança de que essa jornada interna me levaria a uma nova compreensão. A ideia de que eu poderia libertar-me da narrativa de ser a ovelha negra começou a ganhar força, sonho após sonho, insight após insight. Encontrei uma conexão com a criança interior ferida que clamava por ser ouvida e curada. E ali estava eu, observando essa criança, não com pena, mas com uma compaixão recém-descoberta. Certa noite, enquanto revia as anotações feitas, a luz da vela tremulava, criando sombras dançantes na parede. Eu comecei a falar para a menininha que estava dentro de mim, pedindo desculpas por ter ignorado suas lágrimas, suas frustrações e sua necessidade de amor. Eu estou aqui, agora, eu disse com a coragem que brotava de dentro de mim, e não vou mais deixar que o passado me defina. Uma sensação de alívio começou a preencher o espaço onde antes havia dor. Ali, naquelas paredes, eu estava moldando um novo diálogo. Ao entender minha sombra, encontrei a capacidade de abraçar a parte de mim que sempre desejou se libertar. Quando o dia do almoço em família se aproximou, eu já não era mais a mesma garota medrosa que costumava ser. A jornada de autoconhecimento me permitira vislumbrar o que significava ser autêntica, e pela primeira vez, eu me sentia disposta a levar essa luz aos lugares mais sombrios dentro e fora de mim. Esse novo mapa emocional não apenas iluminava meu caminho, mas também me preparava para encarar a família e a possibilidade de transformação em cada encontro. Eu não apenas carregava sombras. Agora, eu tinha a oportunidade de tornar essas sombras em luz. A manhã do almoço familiar chegou com uma nuvem de expectativa, flutuando ao meu redor. Assim que me preparei, cada peça de roupa que vestia parecia carregar um significado especial. A mulher decidida, a criança ferida e a artista que ainda esperava ser acolhida. Sabia que aquele dia poderia ser um divisor de águas. O que antes considerava uma fonte de dor, agora se transformava em uma oportunidade de verdadeiramente me afirmar, e quem sabe, até transformar o ambiente em que estava inserida. Ao chegar à mesa, percebia a atmosfera carregada de tensões familiares. Meu pai organizava os talheres mecanicamente, enquanto meu irmão conversava com animação, atraindo a atenção de todos ao seu redor. Aquela dinâmica familiar antiga se desenrolava na minha frente. Eu, a ovelha negra, observando de lado o esplendor do irmão perfeito, como uma sombra de algo que sempre pareceu inatingível. Mas, para minha surpresa, ao invés do habitual aperto em meu coração, sentia uma nova força brotar de dentro de mim. A jornada de autoconhecimento que empreendera me equipara com uma nova lente, através da qual podia ver não apenas eles, mas também a mim mesma. As conversas, como esperava, giraram em torno de recordações familiares, repletas de comparações e histórias. A energia era tão palpável que a tensão nos corpos parecia estar à beira de um rompimento. Eu me concentrei na luz emergente dentro de mim, em vez de me achar vulnerável. Minha mente estava cheia de ensinamentos sobre como confrontar a sombra, e o que antes era só uma ideia abstrata agora se tornava um poderoso instrumento. Quando as críticas começaram a surgir,
Repeti para mim mesma a mantra que me acompanhará naquelas semanas. Você é suficiente. Mergulhei em minha resolução. Minha mãe, sem perceber meu estado de espírito crescente, começou a comentar sobre meu trabalho, comparando-me, como de costume, ao meu irmão. Nesse momento, tomei coragem. Respirei fundo e a encarei. Mãe, você quer saber por que eu não sou como o Miguel? As expectativas na mesa pareciam tensas, quase como se uma energia invisível mantivesse tudo estagnado. Porque eu não sou. Eu sou Ana, a mulher que está aqui agora, e não preciso ser quem você imagina que eu deva ser. As palavras fluíram como uma torrente de água represada. O silêncio que se seguiu era diferente do que conhecia. Em vez de recuo e defesa, houve uma pausa tensa, e envolta de perguntas. Meu irmão me olhou de relance, talvez pela primeira vez interessado em me ouvir, e eu senti um pedaço do peso que carregava se dissolver. A mesa estava viva, pulsando. A conversa continuou, agora enriquecida pela minha presença consciente. Mergulhei nas memórias que antes me faziam sentir insignificante, e compartilhei momentos em que me senti invisível. A triste realidade de ser frequentemente ignorada. Foi libertador, e com cada palavra que saía, meu coração parecia afrouxar um pouco mais. Minha mãe escutava atentamente. Alguém que eu havia visto como uma crítica implacável, agora mostrava-se receptiva à dor que eu tinha carregado por tanto tempo. A partir desse momento, a conversa começou a se reescrever. Minha mãe soltou notórias expressões de nostalgia, lembrando-se de sua própria infância em que as expectativas dos outros pesavam sobre seus ombros como uma coberta de chumbo. Ela falou sobre seus receios e frustrações, sobre a pressão para ser a filha perfeita e o peso de ter que lidar com os sentimentos de desapontamento quando não conseguia atender a essas expectativas. Quando ela reconheceu a luta que carregava consigo, o ambiente se transformou. Aquela conversa não era apenas um desabafo, mas uma oferta de reconexão. Em um momento de vulnerabilidade, meu pai também se manifestou. Ele sempre fora o pilar silencioso, mas quando ele disse: "Sinto muito se não estive presente como você precisava", uma onda de emoções inundou a mesa. Em meio ao silêncio reverberante, havia uma nova compreensão vislumbrando-se. Um espaço para aceitar e perdoar. Sem rótulos, sem defensividade. Enquanto a conversa avançava, percebi que as barreiras que eu pensava serem intransponíveis estavam, de fato, se desmoronando. Estava me recordando de quem realmente sou, ao mesmo tempo em que me despojava das camadas que antes pareciam necessárias para suportar o peso das expectativas familiares. A revelação era clara. O amor era um campo que poderia ser cultivado, desde que todos estivéssemos dispostos a arar as terras da dor e plantar as sementes da compreensão. Ao final daquele dia, voltei para casa com um misto de alívio e empolgação. O clima na mesa havia se modificado. Agora, a luz que antes parecia escapar entre minhas pernas se tornava uma parte do cenário. A jornada tinha sido intensa, mas eu não apenas havia confrontado minha sombra, havia ajudado minha família a fazer o mesmo. O que antes era um fardo agora poderia ser um portal de cura. Em cada palavra proferida, uma parte de mim foi sendo integrada. Eu não era mais a criança invisível, mas uma mulher que se revelava e se permitia ser ouvida. O peso das feridas que carregava começou a se dissipar. Eu compreendia que as sombras da família não precisavam me definir e que meu valor era intrínseco. Enquanto refletia sobre todas aquelas mudanças, percebi a beleza de como a vida pode ser transformada por um simples ato de coragem. Estava pronta para o que vinha a seguir, mais conectada e mais próxima de quem realmente sou. Essa experiência reuniria não apenas família, mas também a minha verdadeira identidade. A luz que me envolvia agora iluminava também os cantos sombrios da minha história, trazendo amor a cada sombra. A jornada de cura que eu tanto buscava era, de fato, um processo de integração, não só de partes escondidas da minha própria identidade, mas também daqueles que amava. As oportunidades de transformação estavam se desdobrando diante de mim, como flores em um campo, ensolarado, e eu estava decidida a abraçar cada uma delas. Os dias que se seguiram ao almoço em família foram marcados por uma nova resiliência. Embora as mudanças não ocorressem da noite para o dia, havia algo palpável na atmosfera. A clareza que experimentei me deu uma segurança renovada.
A luz que eu havia começado a cultivar dentro de mim iluminava agora meus passos, formando um caminho de autêntica liberdade. Todos os dias, ao acordar, eu reservava um tempo para refletir sobre as mudanças que queria realizar em minha vida. Ouvia a voz gentil da minha criança interior, pedindo-me para valorizar o que eu realmente era. Prometi a ela que não seria mais refém das comparações, das críticas ou das expectativas familiares. Eu ainda era a mesma Ana, mas a cada manhã tornava-me uma versão mais verdadeira e autêntica de mim mesma. Decidi que era hora de fazer algumas mudanças significativas em minha vida. Um dia, enquanto caminhava para o trabalho, lembrei-me de momentos em que havia sucumbido a opiniões alheias e hesitei em seguir o que realmente desejava. Não mais, pensei. Ao invés de me encolher diante de desafios, decidi confrontá-los de frente. A partir de então, passei a me permitir ser mais ousada em expressar minhas opiniões, não só no trabalho como também nas interações do dia a dia. Em um ambiente de trabalho altamente competitivo, inicialmente não foi fácil. As pessoas pareciam confusas com minha nova postura. Ana, você está diferente. Era o que muitos diziam, entre surpresa e admiração. Mas a verdade é que eu não estava diferente. Eu estava sendo finalmente a Ana que sempre quis ser. Uma mulher que se permitia ser visível e ouvida. Em uma reunião com a equipe, decidi abordar uma ideia que sempre foi criticada antes. Levantei a mão, coração acelerado, e compartilhei meu projeto, que explorava uma nova abordagem que tiraria nossa campanha publicitária da sombra e a colocaria em destaque. Fiquei surpresa ao ver apoio e energia positiva crescendo entre os colegas. Em vez de me sentir insegura, senti uma onda de entusiasmo fluindo através de mim. Era como se, ao compartilhar minha ideia, eu também estivesse permitindo que outras partes de mim, antes reprimidas, fossem valorizadas e reconhecidas. O momento culminou quando meu chefe elogiou minha apresentação, chamando-a de revolucionária. Uma onda de calor percorreu meu corpo. Era uma validação não apenas do meu trabalho, mas da mulher autêntica que estava emergindo. O reconhecimento da equipe me fez perceber que, ao abraçar minha verdadeira essência, eu poderia inspirar outros também a fazerem o mesmo. Chegando em casa mais tarde naquela noite, uma sensação de leveza me preenchia. A sensação de ser eu mesma estava finalmente se firmando. Nas semanas seguintes, compreendi que minha jornada de autoconhecimento e enfrentamento da sombra tinha despretensiosamente desencadeado uma transformação vibrante ao meu redor. Cada passo que eu dava em direção à autenticidade também parecia incentivar os outros a se olharem com mais tenacidade. Oportunidades que antes pareciam distantes começaram a se abrir. Foi então que comecei a explorar a ideia de terapia junguiana de maneira mais profunda. Combinei sessões com a leitura de mais obras de Jung, refletindo como aplicar seus ensinamentos em minha vida diária. A terapia funcionava como um espelho que me ajudava a processar mais do que apenas palavras. Aprendi a identificar meus complexos e como renová-los. Um dia, no consultório da terapeuta, a conversa se concentrou na sombra que eu tinha aprendido a confrontar. Mas agora era hora de explorar as partes de mim que sempre foram joviais e criativas e que haviam sido suprimidas. Ana, o que você gostaria de fazer se não houvesse limitações? Ela perguntou, enquanto sua expressão encorajadora me convidava a explorar esse espaço de criatividade. Eu adoraria pintar, respondi, minhas palavras escapando tímidas, como se ainda estivessem presas em mim. A arte sempre foi uma paixão escondida, algo que eu amava fazer quando criança, mas que havia abandonado. Induzida por críticas e comparações, deixei de lado minha identidade artística. A terapeuta incentivou minha visão. Por que não começar agora? Essa simples pergunta acendeu uma nova chama dentro de mim, e não passou muito tempo até que eu transformasse aquele desejo em ação. Inscrevi-me em uma aula de pintura às terças-feiras. No primeiro dia de aula, coloquei meu avental e me sentei em frente a uma tela em branco. O cheiro da tinta fresca e a suavidade do pincel em minha mão trouxeram uma onda de nostalgia e alegria. Desde a primeira pincelada, tudo começou a fluir. Em meio a todas as incertezas da vida, me permiti ser livre na criação. Com o tempo, a pintura se transformou em uma forma de expressão que eu nunca soube que precisava. E com cada cor que escolhia, sentia as sombras se dissiparem um pouco mais.
Através da arte, aprendi a externalizar não apenas a luz que agora habitava em mim, mas também as sombras que eu ainda estava integrando. A combinação de terapia, autoaceitação e agora a expressão criativa se tornava um poderoso tripé de cura na minha vida. Através desse processo, percebi que meu valor e minha identidade não dependiam mais da validação externa. Olhando para o espelho, via uma mulher que não apenas aceitou suas feridas, mas as ressignificou, as moldou em algo bonito e poderoso. Cada pincelada no quadro era uma representação do meu crescimento pessoal e da aceitação de minha verdade. Com esses insights, até mesmo meu relacionamento com a família passou a ser mais leve. Orgulhosamente compartilhei algumas de minhas criações com eles. Seus olhares eram diferentes, cheios de admiração e encorajamento. O círculo finalmente estava se fechando, e as dúvidas que antes pesavam sobre os meus ombros foram substituídas por um profundo senso de realização e autenticidade. A jornada de transformação estava apenas começando, mas eu sabia que era apenas a primeira de muitas etapas. Agora, ciente do meu valor, abraçando cada parte de quem eu sou, encontrei finalmente a coragem de ser plenamente eu mesma, a ovelha que busca luz, mas que agora brilha intensamente onde antes havia apenas sombra. O futuro se descortinava diante de mim. Renovado e vibrante, eu estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. O tempo passou e as terças-feiras se tornaram sagradas para mim. As aulas de pintura não eram apenas uma maneira de expressar minha criatividade, mas também um espaço seguro onde eu podia experimentar ser eu mesma, longe das opiniões e expectativas dos outros. A magia da arte estava se revelando na forma de um renascimento pessoal. Cada sessão era uma nova descoberta, uma nova oportunidade de trazer à luz tudo o que havia se escondido nas sombras. Com a prática, comecei a me sentir mais leve e livre, mas essa liberdade ainda precisava se manifestar de maneira mais impactante. A pintura era uma forma de expressão, mas precisava ir além. Eu queria que essa nova percepção de mim mesma refletisse em todas as áreas da minha vida. Portanto, decidi implementar algumas mudanças radicais. Uma das primeiras mudanças foi em meu comportamento no trabalho. Antes, eu hesitava em expressar minhas ideias, temendo não ser aceita ou, pior, ser ridicularizada. Agora, empoderada pela criatividade e pelas aulas que transformaram minha perspectiva, comecei a me posicionar em reuniões, defender propostas e debater ideias com confiança renovada. Em vez de me encolher, ergui a cabeça e enfrentei os desafios. Minhas sugestões eram bem recebidas, e logo fui convidada a liderar um projeto que poderia ter um impacto significativo na nossa equipe. Enquanto isso, em casa, começar a estabelecer limites saudáveis também se tornou essencial. Após o almoço em família que havia mudado tanto minha percepção e o vínculo com meus pais, senti que era minha responsabilidade criar um espaço onde a comunicação pudesse florescer. Uma tarde, em um jantar tranquilo, reuni coragem para falar sobre como as críticas passadas afetaram minha autoestima. Mãe, pai, quero que saibam que estou gratamente agradecida pelas mudanças que estamos vivenciando juntos, mas também preciso que respeitem minha jornada e as escolhas que estou fazendo. Falar. Foi como abrir um portal de entendimento. Para minha surpresa, meus pais estavam dispostos a ouvir. Eles não apenas reconheceram o impacto das palavras deles, mas também expressaram calmamente suas próprias inseguranças. Abrir esse canal de comunicação fez com que nosso relacionamento se tornasse mais profundo e honesto. Era como se a luz que eu havia encontrado ao me conectar com minha verdadeira essência estivesse atingindo também eles. Nós estávamos finalmente no mesmo espaço. As sombras que antes nos cegavam estavam se dissipando. A cada dia, eu buscava novas maneiras de praticar a autenticidade, e esses momentos de crescimento pessoal não se limitavam somente ao trabalho e à família. Depois de muito refletir, percebi que a verdadeira liberdade também envolvia cuidar de mim mesma no que diz respeito ao meu corpo e mente. Comecei a incorporar atividades de autocuidado em minha rotina, como meditação e caminhadas ao ar livre. Esses momentos de conexão comigo mesma eram essenciais para manter a energia e a paz interior que eu havia cultivado. Através de caminhadas pela natureza, encontrei uma nova fonte de inspiração. A beleza dos jardins, o cantar dos pássaros e o fluxo dos rios refletiam a fluidez da vida, um lembrete constante de que a transformação é um processo contínuo. Nesse contexto, comecei a planejar pequenas exposições de arte em meu novo ateliê,
mostrando as peças que criava como uma forma de expressar a nova Ana. A ideia de compartilhar minha arte com os outros me apaixonou. Eu estava pronta para mostrar que as sombras e a luz podem coexistir harmonicamente em um espaço de criatividade, e escolher a luz era uma forma de celebrar a vida. Em uma semana dedicada à arte, organizei um evento no qual convidei amigos, colegas de trabalho e até familiares. A expectativa aumentava conforme o dia se aproximava. Pensei, o que eles vão achar? Será que minha vulnerabilidade será vista como força? Mas, ao mesmo tempo, uma onda de coragem me embalava. Queria mostrar não apenas as pinturas, mas a jornada que fiz para chegar ali. Quando o dia da exposição finalmente chegou, a experiência foi celeste. Os convidados percorriam os quadros, e eu me senti radiante ao compartilhar histórias por trás de cada uma das obras. Cada pedaço de tecido, cada camada de tinta contava uma parte da minha trajetória. As risadas, as conversas sinceras e o entusiasmo na sala eram a manifestação do que havia se transformado dentro de mim. Ao ver as expressões nos rostos das pessoas, percebi que a arte não apenas tocava a eles, mas também a mim. Naquele ambiente, como um círculo vibrante de criatividade, a conversa fluiu e histórias de outros também foram compartilhadas. Ali, o que começou como um evento para exibir minha arte rapidamente se transformou em um espaço de curas coletivas. Ouvindo as experiências de meus amigos, percebi que muitos enfrentavam suas próprias sombras, mas dali se sentiam inspirados a abraçar a luz que havia dentro deles. Aquele dia foi mais do que uma simples exposição. Foi uma celebração da vida e do poder da vulnerabilidade. Ver a transformação dos rostos, as lágrimas que se misturavam a sorrisos, tudo isso trouxe uma sensação de propósito. Não só havia me libertado das limitações que antes me prendiam, mas agora estava criando um espaço que encorajava outros a fazerem o mesmo. Quando a noite chegou e os convidados começaram a se dispersar, vi que meu coração estava cheio. O que aconteceu foi mais do que uma demonstração de arte. Foi uma liberação de todas as dores e esperanças que eu havia carregado. Uma vez mais, percebi que não sou apenas a ovelha negra que busca a luz. Sou, em essência, a luz que brilha e que irradia onde antes havia sombras. Com um sorriso genuíno, deixei a exposição sabendo que cada passo havia sido um passo na direção certa. Um passo repleto de liberdade e autenticidade. Essa jornada de descoberta e libertação se tornou uma parte indissociável de quem eu sou. Utilizar as ferramentas da autoaceitação, da criatividade e uma nova comunicação permitiu-me emergir não somente com um novo reconhecimento próprio, mas também como uma inspiração para outros ao meu redor. Eu estava pronta para abraçar o que estava por vir, sabendo que aquelas experiências moldariam um futuro vibrante e significativo. A prática da liberdade não era apenas uma fase, mas um compromisso incessante com a minha verdade. Após a exposição, minha vida começou a florescer de maneiras que eu nunca havia imaginado. Cada dia parecia mais vibrante, como se eu estivesse envolta em uma paleta cheia de cores vivas. O que antes era um espaço marcado pela dor, agora estava repleto de novidades e possibilidades. As aulas de pintura se tornaram essenciais para o meu bem-estar, não apenas como uma forma de expressão, mas também como uma maneira de me reconectar com emoções que antes estavam escondidas. A cada pincelada, eu não apenas criava arte, eu estava trabalhando na construção de uma nova identidade, uma Ana mais livre e ousada. Foi então que percebi que precisava levar essa experiência de transformação a outros. Decidi organizar oficinas de arte intituladas Criança Interior, Arte e Emancipação, onde o objetivo seria permitir que outras pessoas explorassem suas próprias histórias e sombras através da arte. Com a orientação de minha terapeuta, planejei um espaço seguro e acolhedor para que cada participante pudesse se expressar sem medo. No primeiro encontro, reuni um grupo diversificado, cada um carregando suas próprias lutas e inseguranças. O ambiente carinhoso e vibrante logo se tornou um espaço de cura. Participantes compartilhavam suas histórias e descobertas enquanto criavam, e a união de nossas experiências tornava-se um testemunho poderoso do que a vulnerabilidade e a arte poderiam proporcionar. Uma das participantes, Sofia, me tocou profundamente. Ela se sentia invisível em seu ambiente familiar, assim como eu me sentira em muitos momentos da minha vida. Ao ouvir suas palavras, vi uma oportunidade de dar àquela jovem a mesma esperança que eu havia encontrado. Você não está sozinha, eu disse a ela.
Estamos aqui para crescer juntas. As conversas fluíam enquanto explorávamos nossas emoções através da arte. O luto, a ansiedade e a pressão social foram temas frequentes, mas cada workshop se tornava um campo, fértil para a transformação. Com o passar do tempo, começamos a nos libertar das sombras, revelando a luz que habitava dentro de nós. Naquele espaço, percebi que cada relato de dor que ouvia era, na verdade, uma janela para a resiliência de cada um. Juntas, começamos a criar não apenas arte, mas também um laço de solidariedade. As sessões tornaram-se um momento sagrado em que cada um poderia ser autêntico sem temor de julgamento. Ao final de cada encontro, sentia uma imensa gratidão. Não era apenas um processo de criação, era uma celebração da vida e das experiências compartilhadas. A arte se tornara não apenas meu refúgio, mas também uma ponte de conexão que unia todos ali. Essas oficinas se transformaram em um legado. O poder de oferecer um espaço para que outros dessem voz às suas experiências me renovou e me fez perceber que a cura é um processo contínuo, não apenas individual, mas coletivo. O amor e a energia que compartilhávamos faziam florescer um sentido de comunitário e de pertencimento que eternamente carregarei no coração. Com o tempo, minha missão ficou clara. Não era apenas sobre expressar minha história, mas sobre inspirar outras pessoas a encontrarem suas vozes. Cada passo dado nessa jornada, cada história compartilhada e cada sorriso trocado se tornaram parte de uma tapeçaria que celebrava não apenas meu crescimento, mas também o de todos ao meu redor. Assim, olhei para o futuro com confiança renovada. As sombras ainda existem, mas agora dançam com a luz que eu e meus amigos brilhamos juntos. Essa jornada não era uma fase de descoberta, era um compromisso com a minha verdade que estaria sempre em evolução. O legado que construímos assim formou as bases de uma vida repleta de autenticidade, conexão, amor e cura. Um eterno florescer na nova identidade que encontrei.